a ponto deles não acharem bizarro que 3 homens gays sentassem para ter uma conversa sobre fazer sexo com crianças. No mínimo estranho. O grande inimigo da linguagem clara é a insinceridade. Quando há uma lacuna entre os objetivos reais e declarados de alguém, a pessoa se volta, por assim dizer, instintivamente para palavras longas e expressões idiomáticas exaustas, como uma lula esguichando tinta. Esse trecho é de um dos textos do autor George Orwell. Quando o autor é desonesto e tenta defender ideias reprováveis, esse autor se volta para táticas linguísticas como ambiguidade, prolixidade, palavras e expressões idiomáticas longas, confusas, uma construção de texto muito confusa. Porque assim ele consegue esconder por baixo desse lustre científico e de uma certa legitimidade de verdade o que ele está tentando, na verdade, dizer. E como uma lula esguichando tinta deixa essa marca, nós podemos identificar essas marcas quando lemos o texto. Se a única função de um texto é comunicar uma ideia, o que os autores pretendem quando escrevem um texto prolixo, ambíguo, deliberadamente dificultando a compreensão do leitor? O que eles estão tentando esconder ou falar nas entrelinhas? No vídeo de hoje eu vou discutir um texto em específico de Michel Foucault e eu vou mostrar para vocês que por trás desse lustre científico, desse verniz acadêmico, há ideias pseudo-pós-estruturalistas queer muito perniciosas, como a defesa da pedofilia. Michel Foucault foi um filósofo, historiador e sociólogo francês, cujo trabalho se concentrou nas relações entre poder, conhecimento e as instituições sociais, desafiando visões tradicionais de história, identidade e autoridade. Foucault é um dos grandes nomes do pós-estruturalismo e do pós-modernismo. Na sua carreira acadêmica, Foucault discutiu variados temas, como sistemas prisionais, doença mental, sexualidade, linguagem, enfim, uma literatura vastíssima. É preciso dizer aqui, Foucault produziu muita coisa. Foucault argumentou que o poder não é meramente repressivo, mas que ele pode também ser produtivo, moldando indivíduos e sociedades por meio do discurso, criando um sistema de pensamento e linguagem que define o que pode ser dito ou conhecido pelas pessoas. Em uma frase que podemos dizer aqui, linguagem tem poder. Ele foi conhecido pelo seu estilo provocativo e transgressor, e também por rejeitar as verdades universais da natureza humana. Um exemplo para vocês de como essas ideias foram reapropriadas e estão circulando dentro do que hoje eles chamam de teoria queer, que eu chamo de pseudo-teoria queer. Se não existem verdades absolutas universais, logo a gente pode repensar a sociedade, todas as verdades que foram aplicadas para organizar a sociedade. Por exemplo, o sexo biológico é uma verdade universal. Todo ser humano, todo mamífero nasce dentro de um sistema binário sexual. Ou você nasce um homem ou você nasce uma mulher, macho e fêmea. E eles vão dizer, não, essa verdade não é uma verdade absoluta, ela não é universal, ela não é aplicável para todos os seres humanos. Existem mini narrativas, mini verdades, e cada um sabe da sua. Então eu posso até ter nascido homem, mas por dentro, se eu me sinto de outra forma, então eu sou outra coisa. Isso é só um exemplo. Como muitas das ideias de Michel Foucault foram aplicadas dentro dessa escola queer. Por falar em conceitos de Michel Foucault, deixe-me aqui destacar então 2. Discurso. Como o conhecimento é construído e legitimado em contextos históricos e específicos. Um segundo conceito importante para Michel Foucault era o poder e o conhecimento. A ideia de que poder e conhecimento são inseparáveis, com instituições como prisões, escolas, hospitais aplicando as normas e exercendo uma forma de controle social sobre certos grupos. Essa é uma das razões, por exemplo, que ele escreveu o livro O Poder Psiquiátrico, no qual ele discute como se criou um poder médico em torno da doença mental. Aqui, por exemplo, ganha força total todo esse discurso e essa implicância com a ciência que nós vemos hoje. Porque se linguagem tem poder e discurso tem poder, a ciência também é uma forma de linguagem, logo essa ciência produzida é também uma forma de poder. Porque essa linguagem científica vem imbuída desse poder daqueles que construíram e que fizeram ciência no passado. É daí que vem ideias e críticas que eu recebo de que eu estou usando a ciência para oprimir as pessoas. Vem daí, a raiz está aí. Embora as ideias de Michel Foucault tenham sido abraçadas pela pseudo-teoria queer, muitos pesquisadores criticaram Michel Foucault e suas ideias abertamente. Pierre Bourdieu, por exemplo, escreveu um livro chamado A Distinção, com uma estrutura de análise alternativa àquela proposta por Michel Foucault. Para Bourdieu, embora Foucault tenha focado em poder e ele apreciasse isso, ele também achou que a análise de Foucault era muito abstrata e desconectada de estruturas sociais concretas, como classe, por exemplo, focando em discurso e negligenciando as condições materiais e as forças econômicas que moldam as relações de poder.
Michel Foucault era um homem relativamente privado e ele não falava muito das suas experiências pessoais em público. Foucault veio de uma família rica. Seu pai era um cirurgião renomado e a sua mãe veio de uma família de médicos e proprietários de terra. E, obviamente, havia uma expectativa intelectual em relação a Michel Foucault muito alta. E isso ajudou a criar tensões familiares. É claro que ele tinha problemas com o pai, não é mesmo? Toda pessoa problemática tem sempre problemas com o pai. Alegadamente, de acordo com algumas biografias por aí, o pai de Michel Foucault seria autoritário com ele. Supostamente também Foucault teve problemas com a sua saúde mental, passando por crises de depressão e automutilação. O biógrafo James Miller, por exemplo, no livro A Paixão de Michel Foucault, escrito em 1993, sugere que ele tenha tentado suicídio mais de uma vez. Foucault era um homem homossexual que manteve a sua relação de mais de 2 décadas fora dos holofotes. Ele morreu aos 58 anos em 1984, em decorrência de complicações do vírus HIV. A menção da sua homossexualidade aqui importa, porque sem dúvida sua teoria foi influenciada por suas experiências privadas. Ele era conhecido por explorar as subculturas de gays de Paris, São Francisco e Nova York, especialmente quando ele foi convidado a lecionar lá na Universidade de Berkeley. Nesse período, ele mergulhou na cena de liberação gay, incluindo a subcultura de sadomasoquismo. Foucault era um fetichista. Isso que eu gostaria de deixar claro aqui. E eu acho muito interessante que um homem homossexual fetichista tivesse tanto interesse na sexualidade de crianças. Mas vamos seguir em frente, não é mesmo? Só quis comentar isso. A sua vida foi cercada de controvérsias, especialmente quando ele e outros autores resolveram assinar a tal da Carta para a Redução da Idade de Consentimento. E isso, sem dúvidas, ajudou a piorar a imagem do pós-estruturalismo e dos pós-estruturalistas na França. Essa corrente ficou um pouco dormente aqui e ali e ninguém levou isso muito a sério, até que a pseudo-teoria queer resolveu ressuscitar o pós-estruturalismo e recolocá-lo no centro das discussões. Se você observar, as pessoas que estudam a pseudo-teoria queer não apenas gostam de Michel Foucault, elas veneram. Foucault tem status de santo. Seus textos são carregados de obscuridade, ambiguidade, densidade, deliberadamente complicados, obviamente dificultando a compreensão dos leitores. A falta de clareza sempre visa mascarar a falta de coerência. Ele foi acusado por muitos intelectuais de obscurantismo, sugerindo que sua escrita carecia de rigor intelectual e que apenas tinha um verniz sofisticado. Ele foi amplamente criticado pelo seu relativismo e pela rejeição da verdade, enquadrando a verdade como resultado dessa dinâmica complicada de poder, o que obviamente enfraquece a investigação objetiva, porque obviamente conclui que as verdades não existem, que elas apenas foram fabricadas por causa dessas tensões de poder. Existem verdades que são absolutas, elas são replicáveis, elas são observáveis, elas são lógicas, e contestar isso é de um cinismo ímpar. Muitos autores criticaram também essa ênfase de Michel Foucault nas relações de poder, como se poder fosse essa entidade onipresente em todas as relações sociais, e como se os indivíduos não tivessem agência, não pudessem fazer nada a respeito disso. Além disso, ele foi acusado de muitas imprecisões históricas, com uso seletivo de evidências durante um determinado período, deixando de lado outros aspectos daquele prezado momento. Ele é acusado de selecionar extratos para corroborar a sua narrativa, deixando pequenos pedaços da história de lado, porque prejudicavam a história que ele estava tentando construir. Ele foi muito criticado por seu livro Vigiar e Punir, justamente por causa das suas imprecisões históricas. Paglia, por exemplo, criticou como uma figura excessivamente preocupada com a estética transgressiva, em vez de discutir uma filosofia substantiva. Ou seja, a intenção dele não era produzir uma mudança, ele só pensava em transgredir. Não tem uma proposta pós-transgressão, eu só quero transgredir. Me pergunto se tudo que ele fez não foi resultado, em alguma medida, desse desejo de transgredir para desafiar o pai, que era uma pessoa aparentemente autoritária. E a pseudo-teoria queer erra desse mesmo niilismo, esse mesmo pessimismo.
A gente não quer construir nada, a gente só quer implodir. A gente só quer destruir as estruturas que existem hoje, as instituições que existem hoje. O que a gente vai fazer depois? Não sei, a gente não tem um plano para isso. A gente só quer transgredir. O texto que vamos discutir hoje é a transcrição do diálogo entre 3 homens, Michel Foucault, Gilles Okenama e um artista chamado Jean Danet. Essa conversa aconteceu em 1978 e foi transmitida pela rádio France Culture. Mais tarde foi republicada sob o nome La Loi de la Pudeur. E mais tarde essa conversa foi publicada numa revista cuja edição especial se chamava Loving Boys, Loving Children. Amando meninos, amando crianças. Nesse texto, eles discutem como o consentimento, como um conceito legal, é uma noção contratual. E, portanto, uma armadilha, porque, segundo eles, ninguém faz um contrato antes de fazer amor. Ah, eu tô citando. Meus amigos, eu estou citando. Ai, ele usou essa expressão mesmo, fazendo amor. Essa conversa foi transmitida pela rádio com a intenção de explicar qual foi a racionalização por trás de Michel Foucault e tantos outros pensadores, artistas, médicos, psicólogos, sexólogos terem assinado uma carta para a redução da idade de consentimento. Essa petição foi requerida em 1977, portanto, um ano antes dessa conversa. Quando eles fizeram essa conversa, eles estavam tentando se explicar por que eles fizeram isso. E essa petição foi publicada no jornal Le Monde, que criticou o fato de que 3 homens tivessem sido detidos por crimes sexuais contra crianças de 12 e 13 anos. Segundo eles, as crianças consentiram. Uma outra petição de 1979 foi também publicada defendendo um homem preso por relações sexuais com meninas de 6 a 12 anos. Quem assinou essa petição? Só o pessoal do bem. Lyotard, Althusser, Derrida, Deleuze, Foucault, Sartre e Simone de Beauvoir. Oi, meu nome é Nini Borges, eu sou doutora em Educação, mestre em Ciências Sociais e no vídeo de hoje você está vendo a discussão de um texto problemático do qual Foucault fez parte. Assim como esse vídeo, todos os meus outros vídeos não são monetizados adequadamente. Isso quando são. Por isso eu vim aqui pedir para que você sempre colabore do modo como você puder. Apoie o meu trabalho independente para que eu possa cada vez mais me dedicar a esse assunto e trazer novos vídeos para vocês, inclusive pagando uma pessoa para editar os vídeos, que hoje são completamente editados por mim, e por isso leva mais tempo. Se você gostaria de ver mais conteúdos como esse sendo publicados com mais frequência aqui em outras plataformas, apoie o meu trabalho da forma como você puder. Dê um like no vídeo, deixe um comentário aqui embaixo para engajar e sempre compartilhe o vídeo na sua rede de amigos. Você também apoia meu trabalho se tornar um assinante pago no meu Substack, recebendo textos exclusivos toda semana. Você pode também fazer uma doação mensal através do meu Patreon, ou você pode deixar aqui no próprio YouTube uma doação através do Valeu Demais. Além disso, não esqueça de me seguir em todas as redes sociais para discussões variadas que acontecem em todas elas. Eu estou no Twitter e também estou no Instagram. Me segue lá também. Voltando. Vamos ao texto, então, e vamos discutir por que ele é tão problemático. Foucault usava um processo de pensamento muito cínico nos seus textos, e ele fez isso também nessa conversa. Foucault falava uma verdade e o leitor baixava a guarda. Ok, essa leitura vai ser boa, vai ser produtiva, vai ser interessante. Fala mais, Foucault, quero ouvir mais. Então ele ganha a confiança do leitor, para então, depois, começar sorrateiramente a introduzir ideias reprováveis e fazer com que pareça que elas não são tão problemáticas assim. Por exemplo, os textos da pseudoteoria queer fazem isso o tempo inteiro. Eles falam assim: houve muito preconceito e muita resistência contra os direitos civis dos gays nos anos 70 e 80. E você fala, é verdade, pior que teve mesmo. E aí você baixa a guarda, para logo em seguida darem o bote na próxima frase. Assim como existe muita resistência com os relacionamentos intergeracionais. Se você não entendeu, intergeracionais é um nome bonito, um eufemismo que eles usam para relacionamentos de adultos com crianças. Pedofilia, basicamente. Eles equiparam as duas ideias e tratam as duas como verdade. No primeiro caso, evidentemente, você tem garantias de direitos civis que já eram garantidos para casais heterossexuais, e 2, você está diante de pessoas que consentem entre si. No segundo caso, obviamente, você tem uma relação desigual entre um adulto e uma criança. Não estamos falando de duas coisas, porque, obviamente, crianças não podem consentir. Então é isso que Foucault faz o tempo inteiro também. Ele introduz um argumento legítimo para então expandir e acomodar ideias indefensáveis. Para a conversa ser dinâmica, eu vou precisar citar os outros autores também. Mas saiba, eles estão concordando entre si. Todos eles assinaram a carta. Quando alguém diz que pornografia é o mais terrível dos escândalos atuais, não se pode deixar de ficar impressionado com a desproporção entre isso, pornografia infantil,
que nem é prostituição, e tudo o que está acontecendo no mundo hoje, o que a população negra tem que suportar nos Estados Unidos, por exemplo. Toda essa campanha sobre pornografia, sobre prostituição, sobre todos esses fenômenos sociais, que são, em qualquer caso, controversos, só leva a um pressuposto fundamental. É pior quando as crianças estão consentindo e pior quando se não for pornográfico nem pago, etc. Entre outras palavras, todo o contexto criminalizador serve apenas para trazer à tona o cerne da acusação. Você quer fazer amor com crianças consentidas. Serve apenas para enfatizar a proibição tradicional e para enfatizar, de uma nova maneira, com novos argumentos, a proibição tradicional contra relações sexuais sem violência, sem dinheiro, sem nenhuma forma de prostituição, que podem ocorrer entre adultos e menores. Vocês não têm mais com o que se preocupar. Com tanto problema sério acontecendo nos Estados Unidos, com tanto problema sério enfrentado pela população negra, vocês estão preocupados que crianças estejam fazendo sexo com adultos? Como vocês podem ver, não tem prostituição. Como vocês podem ver, não tem uma exploração financeira. Como vocês podem ver, não tem violência. É só uma forma de amor. Por que vocês estão tão preocupados assim? É um absurdo que vocês estejam gastando tempo se preocupando com isso quando há problemas maiores no mundo. Sim, ele disse isso. O que ele está dizendo aqui é: conteúdo pornográfico infantil não é tão problemático assim. Por que vocês estão tentando aplicar uma forma de controle baseada numa certa forma de tradicionalismo sexual sobre os corpos e os desejos das crianças? É isso que ele está tentando dizer. Sim, claro, as crianças têm uma sexualidade. Não podemos voltar para aquelas velhas noções sobre as crianças. Então a gente vê essa primeira fala de Michel Foucault e a gente pensa: ok, é verdade. A criança tem a sua própria sexualidade. Ela nasceu em um corpo sexuado. Então sim, é verdade. Tudo bem, a gente concorda até aqui, mas então ele continua, porque agora ele ganhou a sua confiança. Essa sexualidade da criança é um território com sua própria geografia que o adulto não deve entrar. É um território virgem, território sexual, é claro, mas um território que deve preservar sua virgindade. O que ele está dizendo é: o adulto não deve invadir a sexualidade da criança. Óbvio que não, porque obviamente o adulto tem outro tipo de sexualidade, uma sexualidade mais desenvolvida, e por isso ele não deve projetar as suas experiências sexuais ou aquilo que ele considera como sexualidade saudável sobre as crianças. Aqui eu já começo a sentir um mal-estar quando adultos e crianças são colocados na mesma frase para discutir sexo. Já começa a levantar uma bandeira vermelha. Mas ainda não é muito problemático, então ele continua. O adulto, portanto, intervirá como garantidor dessa especificidade da sexualidade infantil para protegê-la. E por outro lado, em cada caso particular, ele dirá: este é um exemplo de um adulto trazendo sua própria sexualidade para a sexualidade da criança. Aqui começa a azedar de vez. Como assim o adulto age como um garantidor da sexualidade da criança para protegê-la? Adultos não deveriam ser garantidores da sexualidade de crianças. Adultos não deveriam interagir sexualmente com crianças. E é interessante porque aqui o cinismo já é mais evidente. Para eles, existe uma forma de coerção social, existe uma forma de controle social que é exercido por certos grupos. Mas nesse caso ele não vê problema nenhum em um homem adulto ser o garantidor, exercendo uma forma de controle social sobre a criança, evidentemente, desse homem ser o garantidor da sexualidade de uma criança. Aqui não tem problema. Aqui ele está fazendo apenas para protegê-la. Não é uma forma de controle, é só uma forma de proteção. Interessante porque as leis que existem para proibir sexo com crianças são vistas por Michel Foucault como uma forma de controle social. Mas um adulto exercendo uma forma de controle sobre a sexualidade de criança não é visto como controle social, é visto apenas como uma garantia e proteção. Saliento também que nos textos de Michel Foucault, linguagem é poder. Então, pela sua própria métrica conceitual, adultos exerceriam uma forma de poder sobre as crianças, porque, evidentemente, as crianças não são capazes de se manifestar, de expressar as suas emoções e os seus sentimentos linguisticamente da forma madura como adultos são. Logo, os adultos poderiam usar a linguagem como uma forma de poder para imprimir uma certa forma de poder e de controle sobre as crianças, que, obviamente, são mais imaturas nesse quesito. Adultos poderiam enganar, mentir, aliciar, ameaçar as crianças, exercendo toda uma forma de poder através do poder da linguagem. Mas nesse caso não, ele é só um garantidor da sexualidade da criança, porque nós somos cercados de homens bons no mundo que se preocupam com a sexualidade das crianças nesse nível.
Vamos continuar porque agora piora mais um pouco. Pode ser que a criança, com a sua própria sexualidade, possa ter desejado aquele adulto. Ela pode até ter consentido. Ela pode até ter feito os primeiros movimentos. Podemos até concordar que foi ela quem seduziu o adulto. Mas nós, especialistas com nosso conhecimento psicológico, sabemos perfeitamente que até mesmo a criança sedutora corre o risco, em todos os casos, de ser danificada e traumatizada pelo fato de ter tido relações sexuais com o adulto. É assim, toda vez que ele ganha a confiança do leitor e a pessoa relaxa na poltrona, ele vem e lança essas ideias. Embora possa parecer que esse trecho seja centralizado nos interesses da criança, dizendo inclusive que como adultos eles sabem que às vezes as crianças ficam danificadas, traumatizadas, e que nós como adultos precisamos ter cuidado com essas coisas. O que ele está falando de verdade mesmo está nas primeiras linhas. Criança pode consentir, criança pode inclusive seduzir. Criança pode tomar os primeiros passos. A criança pode desejar um adulto, a criança pode consentir, a criança pode ter seduzido, ela pode ter dado os primeiros passos. Não negociem isso e sejam distraídos pelas últimas linhas desse parágrafo. Ele está falando claramente aqui que crianças podem consentir, seduzir e tomar iniciativa. Não se enganem aqui, o que ele está fazendo é culpando as vítimas, ele está culpando as crianças pela iniciativa delas. Ele está dizendo que elas são incapazes de fazer isso. E até mesmo quando ficam danificadas, muitas vezes foi em decorrência delas mesmas terem seduzido os adultos. Vocês perceberam novamente a estratégia aqui? É uma mentira acoplada numa verdade para tornar a mentira mais palatável. Okenyaman continua. Mas a tendência geral de hoje é indiscutivelmente não apenas fabricar um tipo de crime, que é simplesmente o relacionamento erótico ou sensual entre uma criança e um adulto. Mas também, uma vez que isso pode ser isolado na forma de um crime, criar uma certa categoria da população definida pelo fato de que ela tende a se entregar a esses prazeres. Aqui ele demonstra toda a sua revolta pelo simples fato de que pessoas que se relacionam com crianças em um relacionamento erótico ou sensual sejam consideradas criminosas. Michel Foucault continua. Consentimento é uma coisa bem diferente quando estamos lidando com a probabilidade de uma criança ser acreditada, quando falando de suas relações sexuais, suas afeições, seus sentimentos ternos ou seus contatos. A capacidade de uma criança de explicar quais são seus sentimentos, o que realmente aconteceu, até que ponto ela é acreditada, essas são coisas bem diferentes. Agora, onde as crianças estão preocupadas, elas devem ter uma sexualidade que nunca pode ser direcionada a um adulto. E é isso. Em segundo lugar, supõe-se que elas não são capazes de falar sobre si mesmas, de serem suficientemente lúcidas sobre si mesmas. Elas são incapazes de expressar seus sentimentos sobre a coisa toda. Portanto, elas não são acreditadas. Elas são consideradas incapazes de sexualidade e não são consideradas capazes de falar sobre isso. Mas afinal, ouvir uma criança, ouvi-la falar, ouvi-la explicar quais eram as suas relações de fato com alguém, adulto ou não, desde que se ouça com empatia suficiente, deve permitir que se estabeleça mais ou menos qual grau de violência, se alguma, foi usada ou qual grau de consentimento foi dado. E assumir que uma criança é incapaz de explicar o que aconteceu e foi incapaz de dar seu consentimento são dois abusos que são intoleráveis, completamente inaceitáveis. Eu gostaria que vocês reconhecessem aqui o uso das palavras. O que ele está falando é empatia. A gente tem que ouvir com empatia, com simpatia suficiente. Você vê aqui um apelo aos circuitos emocionais das pessoas, a ideia de que se você não reconhece que uma criança possa consentir, é porque te falta simpatia, te falta empatia para entender que ela tem sentimentos e desejos também. Você percebe o apelo tóxico a ideias como empatia, aceitação, amor, justiça. É isso que nós estamos vendo aqui. É de textos como os de Michel Foucault que eles estão herdando essas ideias. E percebam também a tentativa de retratar as crianças como seres emocionalmente autônomos e perfeitamente capazes de explicar como elas se sentiam e o que foi que aconteceu, entendendo perfeitamente quais são as implicações daquele evento. Não é isso que eles fazem para justificar que crianças de 4 anos, por exemplo, recebam bloqueadoras de puberdade? Não é isso que eles fazem quando uma criança de 6 anos diz que é um menino, mas nasceu uma menina, e eles falam, a criança sabe o que ela quer, ela sabe como ela se sente.
Toda essa ideia de autonomia infantil é enraizada em pedofilia e vem daqui. Todas essas discussões, a centralidade do argumento é sempre no sentido de proteger a autonomia da criança. O problema não é da criança ter consentido ou não, ela provavelmente consentiu. O problema todo é que não acreditam nela quando ela diz que consentiu. E é interessante que isso para ele é um abuso intolerável e inaceitável. Isso para ele nada mais é um abuso para ele. Nada mais para ele é intolerável e inaceitável, mas isso é. Devemos basear os fatos em cima do relato da criança, ele diz, e medir se houve violência. Se houve, às vezes nem houve nenhuma violência. Posso fazer uma pergunta para vocês? Quando eles falam de crianças, toda essa discussão aqui é sobre menores, né? Quando eles falam de crianças, vocês já se perguntaram sobre que idade eles estão falando? Por exemplo, faz muita diferença se estamos falando de uma criança de 17 anos e uma criança de 4 anos. Ambos são menores de idade e é crime em ambos os casos. Mas nós precisamos admitir que a maturidade emocional de uma criança de 17 anos é diferente da maturidade de uma criança de 4 anos. Então, quando eles estão falando de crianças aqui poderem consentir, que crianças seriam essas? Michel Foucault diz, em todo caso, uma barreira de idade estabelecida por lei não faz muito sentido. Qualquer idade, qualquer barreira de lei não faz sentido, entendeu? Novamente, pode-se confiar que a criança diga se ou não foi submetida à violência. E o seu amiguinho perturbado completa. Por um lado, não colocamos nenhum limite de idade em nosso texto. Em todo caso, não nos consideramos legisladores, mas simplesmente um movimento de opinião que exige a abolição de certas peças de legislação. Nosso papel não é inventar novas. No que diz respeito a essa questão do consentimento, prefiro os termos usados por Michel Foucault: ouvir o que a criança diz e dar a isso um certo crédito. Essa noção de consentimento é uma armadilha em qualquer caso. O que é certo é que a forma legal de um consentimento intersexual é um absurdo. Ninguém assina um contrato antes de fazer amor. Aqui está a resposta. Barreiras de idade por lei não fazem sentido, é o que disse Michel Foucault. Consentimento legal é uma armadilha, diz o outro. E percebe que ele se esquiva? Não, no nosso papel nós não colocamos um limite de idade. Não é nosso papel definir isso. É interessante, não é papel deles, mas eles estavam ali escrevendo uma carta para interferir na legislação. É interessante, não é papel deles, mas lá estavam eles escrevendo uma petição, uma carta para pedir a redução da idade de consentimento. Meus caros, isso aqui é coisa de gente muito canalha, para não dizer pior. Criam toda a agitação social em torno do tema, argumentam claramente para que adultos possam fazer sexo com crianças, embrulham essas ideias podres com papel científico apenas para no final defender pedofilia. É isso. O que eles estão fazendo é defendendo pedofilia. A ideia de que a criança possa ser protagonista dessa história é um absoluto deboche com toda a teoria do desenvolvimento infantil que nós conhecemos e que já era bem avançada no final dos anos 70 e início dos anos 80. E considerando que as crianças não possuem o poder do discurso, o poder da linguagem tão maturado, é muito evidente que elas estariam em condição de vulnerabilidade física e emocional perante esses adultos. Na prática, o adulto tem mais poder sobre a criança, não apenas linguisticamente, emocionalmente, mas fisicamente também. A ideia que esses homens seriam tão respeitosos, tão distintos, agindo como garantidores e protetores da sexualidade da criança, não tem nenhuma base empírica. No mundo da realidade, o que mais vemos é pedofilia. O fato desses pensadores, desses médicos, desses psicólogos, desses atores terem assinado essa petição, o fato de uma rádio ter colocado essa gente no ar, o fato do Le Monde ter publicado no seu jornal, mostra o quão enraizada a pedofilia está em várias esferas da vida pública. A criança não pode consentir, mas Nini, tem criança que é terrível. Uma criança que consente é uma criança violada. Várias teorias do desenvolvimento infantil mostram que as crianças não têm capacidades mentais e emocionais para fazer isso, porque elas não entendem as implicações e os desdobramentos daquele evento da qual participam. E eu acho particularmente excêntrico e interessante que Michel Foucault e seus afiliados tenham tanto interesse na sexualidade de crianças. Eu falo de peito aberto, Michel Foucault era um safado que defendia pedofilia. É isso. Crianças coagidas ou aliciadas podem dizer algo para fugir da pressão ou da punição. A criança pode ter sido forçada, ela pode ter sido ameaçada a dizer aquilo. A criança pode ter sido violentada antes e achar que aquilo é normal. A criança pode ter presenciado isso dentro de casa. A criança pode dormir num quarto onde adultos fazem sexo. Muitas outras questões podem explicar por que uma criança aparentemente poderia consentir,
mas uma criança que consente é uma criança que foi violada. Crianças que foram abusadas sexualmente relatam sintomas como depressão, ansiedade, estresse pós-traumático, baixa autoestima, automutilação e comportamento sexual inadequado. A criança pode até desenvolver um comportamento sexual inadequado em decorrência do abuso que sofreu, mas isso tem a ver com o trauma que elas sofreram e não um consentimento informado. Não cedam, não relativizem aqui, porque é nesses pontos de flexibilidade que essas ideias são sorrateiramente inseridas. Sabe o que é mais interessante? Esses homens estão consumidos por seus desejos, porque é isso, a compulsão sexual faz você perder a linha, a métrica da razão, faz você desejar só aquilo e fazer de tudo para satisfazer aquela compulsão. A ponto deles não acharem bizarro que 3 homens gays sentassem para ter uma conversa sobre fazer sexo com crianças. No mínimo estranho. Para mim, eles estavam escrevendo esses textos, fazendo essas discussões, submetendo essas petições para informar a lei, para modificar a lei, com a possibilidade de que no futuro fossem pegos com alguma coisa e pudessem usar isso como uma argumentação racional. Essa é uma acusação muito séria, Nini. Eu não peço desculpas, eu acabei de ler para vocês um texto bizarríssimo. Eu não vou pedir desculpa para 3 canais. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, um comentário e compartilhe esse vídeo no WhatsApp, em outras redes sociais, para que mais pessoas tenham acesso a essas discussões. Para que as pessoas entendam que ideias perniciosas estão alimentando a pseudo-teoria queer, que visa fazer uma reforma social sem a nossa aprovação.